Sejam muito bem-vindos, principalmente aqueles que nos visitam, né? Obrigado. É realmente muito bom, é um privilégio podermos estar juntos estudando a Palavra de Deus. Graças a Deus vivemos num país livre, temos livre acesso à Palavra, mas nem por isso deixa de ser um privilégio podermos estar fazendo isso. Nosso tema hoje é a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria é um tema muito tratado na Bíblia. Tem 3 livros, Jó, Provérbios e Eclesiastes, que falam muito sobre sabedoria. E além desses 3 livros, que tratam muito sobre esse tema, outras partes da Bíblia falam muito, né? Inclusive, nosso texto base hoje não está em nenhum desses 3. Nosso texto-chave hoje está em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 3, versículos 3 a 17. Quem quiser abrir nas suas Bíblias, é bom para a gente sempre acostumar a manejar. Mas para quem não trouxe, está aqui. Eu vou ler para os irmãos. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Vamos orar, podem ficar sentados. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor. Por favor, aceita esse momento e nos guie, Senhor, por essa palavra que será passada agora. Que o Senhor possa nos dar entendimento e ajude que possamos deixar todas as preocupações que não fazem parte desse momento para depois e possamos estar inteiramente, Senhor, focados no aprendizado da Tua Palavra. Muito obrigado. Amém. Bom, irmãos, nesse trecho da carta de Tiago, né, o irmão de Jesus, ele faz aí um paralelo entre os 2 tipos de sabedoria. Ele discorre sobre a sabedoria terrena, a sabedoria deste mundo, e sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. A carta de Tiago, ela é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações, ou seja, é direcionada primeiramente aos judeus, né? E pelo conteúdo da carta, a gente sabe que é direcionada aos judeus cristãos. Os judeus, eles eram um povo que buscavam muito a sabedoria, né? Desde lá dos tempos antigos, eles já tinham a lei deles e estudavam essas leis constantemente. Tinham pessoas especialistas nessas leis que eram encarregadas de passar essas leis para o povo, de ensinar essas leis para o povo, né? Que eram os rabinos, os fariseus, os saduceus da época, os mestres da lei, né? Mas apesar deles ter muito busca pela sabedoria, muitas vezes a sabedoria que eles desenvolviam, a sabedoria que eles acabavam tendo, né, se tornava uma sabedoria distorcida, uma sabedoria problemática. Afinal, se a sabedoria não tivesse acabado se tornando distorcida, os próprios mestres da lei não teriam mandado sacrificar o Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o quanto a sabedoria deles em um determinado momento estava deturpada. Tinham todos os sinais dos profetas e eles não conseguiram reconhecer o Messias. E aí, a mando deles, o Messias foi crucificado. Mas então, depois da ressuscitação do Senhor Jesus, alguns judeus começaram a se converter, muitos judeus se converteram. E então Tiago escreve essa carta para corrigir diversos problemas que a igreja dos judeus estava tendo, entre eles o problema da busca pela sabedoria correta,
como saber para diferenciar esses tipos de sabedoria, a sabedoria terrena e a sabedoria divina. E para trabalharmos com isso, gente, a primeira coisa é que nós também saibamos o que é sabedoria. A primeira, então, coisa é saber que a sabedoria não é igual a conhecimento. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é saber a verdade. Sabedoria é saber o que fazer com a verdade. Conhecimento é teórico. A sabedoria, ela é prática. E para dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender, deixando de lado as duas formas de sabedoria, a terrena e a divina, pensando só na sabedoria, vamos pensar no seguinte: quem tem mais conhecimento? Você ou uma biblioteca? O que vocês acham? Nós ou uma biblioteca? Biblioteca, né? A biblioteca tem mais conhecimento. Mas a biblioteca, ela pode fazer alguma coisa com esse conhecimento? Não consegue fazer nada. O conhecimento está ali parado. Então, nós somos mais sábios do que uma biblioteca? Somos, ou pelo menos deveríamos ser mais sábios que uma biblioteca. A NVI coloca também que a sabedoria, ela está, no caso a sabedoria divina, está relacionada não apenas com a informação adquirida, mas com a prática dessa informação adquirida, também com implicação espiritual, também à luz da vontade de Deus. Isso seria a sabedoria divina, e relacionada também à capacidade de passarmos pelas provações com grande alegria, como está escrito em Tiago capítulo 1, 2, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, a Bíblia coloca que a sabedoria divina também está relacionada a isso. Capacidade de passarmos por provações com alegria, sem estarmos abatidos. Ou seja, não é só ler a Bíblia, não é só ouvir e decorar o que a gente ouve aqui, mas é colocar isso em prática. Isso é sabedoria. E aí, irmãos, eu pergunto, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, né? Será que nós também não nos consideramos sábios? Se eu perguntar aqui hoje, quem aqui se considera sábio? Eu duvido que alguém vai responder que se considera burro, né? De forma, sendo bem sincero. Lá no fundo vai ter uma vozinha, eu sou sábio aqui, né? Meio discreto, fala, não, eu sou modesto, não vou falar, mas eu sou sábio, eu sei das coisas. Alguns nem é tão lá no fundo assim, né? Tem uns que já falam, E é assim, nós temos essa mesma característica que os judeus lá atrás, de buscar a sabedoria, mas também de ter esse problema, de às vezes encontrar a sabedoria distorcida, deturpada. Isso não é uma coisa só dos judeus, é uma característica comum da humanidade. Nós sempre achamos que sabemos mais que o nosso vizinho. Constantemente estamos apontando para a vida do outro e falando, eu não faria assim, eu faria assado, e assim vai. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar essa noite é: a sua sabedoria depende das suas ações. Você se acha sábio? Você se acha esperto? Então, que obras você tem para comprovar isso? Como você as tem praticado? Com que motivação você tem agido na sua vida? Se não tomarmos cuidado, com certeza a maior ação que nós vamos ter na vida é fiscalizar a vida do outro, com a motivação de mostrar para todo mundo o quanto eu sou melhor que ele, ou o quanto ele é inferior a mim, e assim vai. Nossa sabedoria depende das nossas ações. Na carta de Tiago, ele faz algumas amarrações em relação à sabedoria, nesse trecho que nós acabamos de ver. E a primeira amarração que ele faz é trazendo a sabedoria junto com a fé, comparando a sabedoria junto com a fé. Porque no capítulo 2, aqui nós estamos no capítulo 3, no capítulo 2 Tiago fala que a fé sem obras é morta. E aqui no capítulo 3 ele fala que se você tem sabedoria, você também prove pelas obras. Então, se não há obras,
Se não há atitudes, não há fé e não há sabedoria, né? Aqui nós temos visto ali, no versículo 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, né? Está relacionado à ação, à atitude praticada mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. E também em outra versão, na Almeida Fiel, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Então, obras. Não interessa o que você pensa que você sabe, não interessa o conhecimento que você tem, interessa o que você faz. Sem ações, nós somos tão sábios quanto uma enciclopédia ou um pedaço de madeira enterrado lá no fundo do subsolo. É uma sabedoria inútil, é uma sabedoria morta. Não interessa o que você pensa que sabe sem atitudes. A vida de Davi, por exemplo, ela não mudou, gente, quando Davi ficou sabendo que era o escolhido de Deus e quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Quando Davi foi ungido, ele continuou pastoreando ovelhas, ele continuou levando comida para os irmãos dele, da mesma forma que ele fazia antes. Nada mudou na vida dele. Ele continuou dia após dia lá, cuidando das ovelhas, brigando com os animais, aquela coisa toda. Não entendo muito de pastorear ovelhas, mas sei lá, deve ser por aí. E nada mudou na vida dele. A vida dele começou a mudar quando houve uma primeira atitude em direção a Deus. E qual foi? Alguém lembra? A primeira atitude em direção a Deus? A batalha contra o gigante, isso. Foi enfrentar Golias. A partir daí a vida de Davi começou a mudar. A partir daí começa a haver sabedoria na vida dele. Ele mostrou uma atitude em direção a Deus. Então, a sabedoria depende de atitudes. Salomão, ele não recebeu o título de homem mais sábio do mundo só porque ele tinha muita coisa na cachola, só porque tinha muita cuca no lance. Salomão, ele conseguiu o título de homem mais sábio porque ele julgava e governava o povo com muita habilidade. E no período do governo dele, ele levou Israel ao seu apogeu econômico, político e militar. Por isso, ele foi considerado o homem mais sábio. Ele tinha coisas para demonstrar isso. O apóstolo Paulo, que também escreveu muito sobre sabedoria, é o maior autor do Novo Testamento, um dos maiores autores da Bíblia. Ele é considerado uma das pessoas mais influentes do mundo, inclusive do mundo moderno, na frente inclusive de grandes físicos, na frente de Aristóteles e assim por diante. Acho que numa comparação que fizeram, ele estava em 7º lugar do homem mais influente da história. E ele conseguiu isso não é armazenando conhecimento, mas foi por causa do grande e incessante trabalho que ele teve para a propagação do Evangelho. Era preso, era solto, viajava, apanhava, foi apedrejado e trabalhou muitos e muitos anos em várias nações para a divulgação do Evangelho, incessantemente. Por isso ele recebeu essa consideração de pessoa influente. Não por causa que ele sabia muita coisa e nunca disseminou, mas por causa das atitudes dele. E o nosso último exemplo em relação a isso, e o exemplo mais importante, é que mesmo com os 4 evangelhos recheados de sermões e atitudes e ações e milagres do Senhor Jesus Cristo, o último evangelho, o evangelho de João, ele termina com o seguinte versículo, João 21, 25. Eu vou ler para os irmãos. João capítulo 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para livros que seriam escritos. Então, atitudes. Cristo veio aqui e demonstrou a sabedoria, demonstrou o amor dele através de atitudes.
Então não interessa o que você quer, não interessa o que você pensa que você sabe, ou até o que você sabe, mas o que interessa são as suas ações. Você é sábio, você pensa que é sábio? Mostre. E aí, já que a gente sabe que então a sabedoria depende das nossas ações, o segundo ponto que eu queria frisar hoje é que então nós temos que tomar cuidado com a sabedoria terrena. Versículos 14 e 16, vamos dar uma olhada. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie de males. Meus irmãos, um bom exemplo prático, dessa sabedoria mundana está agora em 2016, vai ser ano de eleição, agora. E em ano de eleição, quem começa a aparecer na rua? Nossos grandes amigos, os políticos. Eles começam aí e vão fazer campanha. E aí eles vão ser gentis com você, eles vão estar em fácil acesso, eles vão estar disponíveis para conversar, disponíveis para ouvir o seu problema. Eles podem até inaugurar obras no seu bairro, podem prometer empregos para você para o ano que vem, assim que ele assumir. Mas ele está fazendo isso para o bem da população, ou ele está querendo a eleição ou reeleição dele? É claro, existem bons políticos, mas a maioria a gente sabe que está pensando, é claro, na eleição e na reeleição. Isso é um grande exemplo da sabedoria terrena. Qual a motivação das ações dele? Faz até ações que parecem boas, mas com motivações negativas. Então esse é um mal exclusivo dos políticos, Nós estamos livres disso? É claro que não. Nossos políticos são tão ruins porque nós somos tão ruins. Na maioria das vezes a pessoa vota para um político, muitas vezes, pensando no que ele vai ganhar individualmente. O cara não sabe qual é a proposta desse político, não sabe qual que é o histórico político desse candidato, histórico civil, histórico criminal, e não quer nem saber. Nós temos políticos eleitos, por exemplo, que está relacionado com crime de assassinato e tentativa de assassinato. Nós temos políticos que estão relacionados aí com roubo de carreta. E estão aí se acontece alguma coisa, eles são barrados, o pessoal continua votando nos filhos deles, ou na mulher deles, ou no parente deles, e assim vai. Sabedoria terrena. Nós temos esse mesmo problema que os judeus enfrentavam lá atrás, motivações deturpadas, motivações erradas, ou então, como a gente age se alguém que não é muito útil para a gente pede nossa ajuda, se for uma coisa um pouquinho mais complicada? Será que a gente sempre está de bem disponível para essa pessoa que a gente acha que nunca vai ser útil para nós? Ou será que, dependendo do tamanho do problema, a gente já tenta sair pela tangente, mesmo que a gente pudesse ajudar? Com certeza acontece casos assim também. Então, que tipo de obras você tem praticado e quais são as motivações das obras que você tem praticado na sua vida? Outro problema da sabedoria terrena, que além de ser egoísta, é que ela é confusa, ela é limitada. Por maiores que sejam algumas pessoas, corporações e impérios, sempre que são apoiadas na sabedoria terrena, esses impérios, essas pessoas, têm um fim, e muitas vezes de forma dramática. Isso porque a sabedoria terrena, às vezes, ela é até útil para a gente conseguir discernir entre alguns certos e alguns errados. Só que o que o mundo diz é: procure a resposta quando você está perdido dentro do seu coração. Isso é algo lindo. Não sei quem lembra dos desenhos dos Ursinhos Carinhosos, falavam muito isso. Tem muitos programas infantis, a gente já é massacrado com esse tipo de informação desde pequeno. Procure a resposta no seu coração. É algo lindo, é tocante, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, gente, porque não existe pior lugar no mundo
para você procurar uma resposta do que no seu coração. Não existe lugar mais sujo, não existe lugar mais feio, não existe lugar mais problemático e confuso do que o coração humano. E nós somos alertados disso em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quem quiser não precisa abrir, eu vou ler. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, gente, a resposta não está no nosso coração. E aí, nos momentos de maior dificuldade, o mundo vem e fala, cara, olha dentro do seu coração, você vai conseguir encontrar a resposta. E aí a gente fica perdido, né? Isso porque nosso coração, gente, está muito ligado com as nossas emoções. E, consequentemente, as emoções ligadas com os nossos instintos. O instinto, por exemplo, diz que nós devemos nos preocupar com nós mesmos. Eu tenho que conseguir a minha sobrevivência, o outro é problema dele. Mas aí o que a Bíblia fala? Ame ao próximo como a si mesmo. Os nossos instintos dizem, eu tenho que me sobressair, eu tenho que estar por cima de todo mundo, né? Eu tenho que ser o cão alfa, o leão-chefe, e assim vai. Mas aí o que a Bíblia entra com o ensinamento? Se você quer ser o maior, então que você sirva a todos. Então, a sabedoria que a gente busca em nossos corações, a sabedoria terrena, ela é confusa, ela é enganosa, ela é malvada. Levar sua vida guiada pela sabedoria terrena pode deixar você também numa caminhada sem fim, porque a sabedoria terrena ela é invejosa. E você sempre vai estar olhando aquilo que o outro conseguiu e você não conseguiu. Você, pelos seus próprios padrões, vai estar se matando por dentro. Porque você tem a sua sabedoria terrena, você alcança alguma coisa, você faz alguma coisa, mas sempre vai ter alguém que fez mais do que você. Sempre vai ter alguém mais forte, né? Isso no reino animal, isso no mundo corporativo, isso em todos os lugares. Sempre alguém vai ter alguma vantagem sobre você, você nunca vai conseguir ser o maior. E aí você fica correndo atrás do próprio rabo, como diz a expressão, igual um cachorro dando volta em círculo, e nunca chega em lugar nenhum, né? Porque a sabedoria terrena, ela é invejosa, e nós mesmos vamos nos decepcionar. E então, o terceiro ponto que eu queria colocar, né, que já que a gente já viu que a nossa sabedoria é demonstrada com ações, então se quisermos ser sábios, temos que agir. E também já vimos que a sabedoria terrena ela é perigosa, então a solução é busque a sabedoria de Deus. O versículo 17, vamos dar uma olhada, coloca, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Simples, não é mesmo? Realmente muito simples. A sabedoria, ela é tão simples que para o mundo, a sabedoria de Deus, ela é tão simples que para o mundo ela parece loucura. Não é à toa que Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, né? Então, porque é simples demais, a gente não consegue entender, a gente quer algo complicado, a gente quer algo malvado, a gente quer algo enganoso. É assim que o nosso coração tende a agir. E tão simples quanto a sabedoria, também é a forma de adquirir essa sabedoria. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas, gente, se é simples, por que a gente não vai atrás? Porque é só orar e pedir a Deus, não é verdade? Por que temos essa dificuldade de ir atrás da sabedoria? O problema, gente, é porque uma outra comparação intrínseca aqui que o Tiago coloca em relação à sabedoria, primeiro foi com a fé, a segunda agora é com o amor. Vamos pegar só em resumo
eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para os irmãos. As características da sabedoria. Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é imparcial, ela é sincera, ela não é invejosa, ela não é egoísta, ela não é mentirosa, ela não é confusa e ela não é malvada. 11 características. Dessas 11 características, à luz do texto de Paulo, em 1 Coríntios 13, 4 a 8, onde ele destaca as características do amor, que eu vou falar para vocês, é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, não é invejoso, não procura seus próprios interesses, não se alegra com a justiça, não se ira facilmente e nem guarda rancor. Então, se você pega as características da sabedoria e as características do amor, são as mesmas. Sem analisar ainda outros textos bíblicos, comparando só esses dois, a única coisa que eu não tenho nos dois textos é a parte do não é confusa em relação à sabedoria. Mas todas as outras 10 características, eu citei 11 para vocês, todas as outras 10 características da sabedoria são encontradas no amor. E aí, por isso que acaba, mesmo sendo tão simples, se torna difícil para a gente conseguir. Porque, gente, o amor verdadeiro não é fácil. Viver no amor é viver como João Batista viveu, é viver como o apóstolo Paulo viveu, é viver como Jesus Cristo viveu. Implica em negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, negarmos o nosso bem-estar em pró, em primeiro, da vontade de Deus e em segundo, em pró do nosso próximo. E isso, para nós, não é nada fácil. Gente, às vezes a gente vem em mercado, supermercado. Você está lá na fila, o carrinho está cheio de coisa, você já pegou uma fila longa, e aí você está cansado, quer ir embora. E aí alguém está atrás de você só com um saco de pão. Se você deixa o cara passar na sua frente, você precisa esperar 2 minutos para que você seja atendido. Mas você prefere deixar o cara esperando meia hora. Às vezes você vai no banco, você tem lá 10 boletos para pagar, cheio de conta. Principalmente início de ano, Início de ano é um negócio complicado. Muita festa, muita comeria e tal, mas acaba que custa. E aí, início de ano, você tem lá todos os boletos para pagar, e aí tem um cara atrás de você, só quer ver o saldo. Você pode esperar 2 minutos para o cara ver o saldo dele, ou você deixa ele esperando 10, 15 minutos, para que você primeiro pague todas as suas contas, e aí depois o cara usa. Então, nem nessas coisas simples a gente consegue negar nós mesmos em prol do próximo, quanto mais em coisas complicadas. Imagina, Paulo foi preso para levar o evangelho para quem ele nem conhecia. Quando ele foi preso, ele estava pensando em ir para a Espanha. Ele já estava escrevendo carta para Roma, já buscando aí apoio dos romanos, porque ele desejava ir para a Espanha, mas quando ele chegou em Jerusalém, deu tudo errado, não era essa a vontade de Deus, ele foi preso, e depois ele acabou indo aí para Roma. Então, você vê, por quê? Ele não conhecia os espanhóis, podia ter passado sem essa, não é verdade? O João Batista, o pessoal a gente vê nas gravuras aí, um cara barbudão, cabelo branco. João Batista morreu, tinha minha idade, 29 anos. E é um cara que falou tudo o que falou, ensinou tudo o que ensinou. E ele morreu super novo, porque ele já desde cedo negou a si mesmo em pró da vontade de Deus e em consequência do próximo. Então, apesar de ser simples, por causa do nosso pecado, viver em amor não é nada fácil. E, consequentemente, apesar de ser simples, a gente não consegue, com tanta facilidade, buscar a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus implica num relacionamento com Deus. Consequentemente, viver em amor. Essas coisas estão todas interligadas. Buscar a sabedoria de Deus também tem as suas vantagens além disso, gente. É buscar o conhecimento para conseguir discernir entre o bem e o bem.
Que como eu falei lá atrás, às vezes com a sabedoria terrena, a gente até consegue enxergar entre o bem e o mal. Né? Em muitas situações da nossa vida, uma criança sabe falar, olha, roubar é errado, né? Matar é errado, brigar é errado, mesmo que acaba fazendo, mas sabe. Agora, e discernir entre o bem e o bem? Como a gente faz? Como faço para diferenciar entre duas coisas que aparentemente são neutras ou são boas? Uma coisa deu certo para um, a outra deu certo para o outro, só que eu tenho que escolher entre as duas, e aí? Então, a sabedoria de Deus, ela abre os nossos olhos para esse tipo de coisa. Né? Como o irmão, nós vimos aqui o exemplo do irmão que teve essa proposta de trabalho fora e colocou diante da igreja, colocou diante de Deus. Isso é sabedoria divina, isso é buscar sabedoria divina. Porque e aí? São escolhas neutras, ir para lá, ficar aqui, e aí? Como saber o que fazer? Só à luz do conhecimento de Deus. Então, para isso, a gente tem que colocar todas as decisões das nossas vidas diante de Deus, para poder conseguir buscar essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do alto. Não é só, gente, buscar quando nós não sabemos o que fazer também. Porque quando nós não sabemos o que fazer, é quando a gente corre mais perigo. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que quem morre quem sabe nadar é que morre. Porque quem sabe nadar se coloca em risco. Da mesma forma, as decisões mais catastróficas ocorrem quando você tem certeza do que está fazendo. Porque aí você vai, né, como diz, de peito aberto, sem pé atrás nenhum. Então não coloque as decisões da sua vida diante de Deus só quando você não sabe o que você vai fazer, só quando você não sabe a decisão que vai tomar. Mas coloque a sua vida inteira. Se coloque diante da vontade de Deus. O princípio da sabedoria divina, como a gente vê em Provérbios capítulo 9 e 10, é o temor do Senhor. Ou seja, é buscar estar totalmente a sua vida debaixo dos caminhos do Senhor, debaixo do que o Senhor tem para você. É simples, mas não é fácil, por causa que a gente esbarra no nosso pecado, esbarra que nós temos que viver em amor também. Não é possível amar a Deus se eu não amo ao próximo, a Bíblia fala isso. Né? Não é possível. E sem Deus, por mais que tentemos fazer o que é certo, nossas vidas, nossos caminhos, eles acabam embaraçados um dia, a gente acaba tomando a decisão errada. Por conta disso, a gente não consegue enxergar entre o que é certo e o que é certo. Mas em 2 Samuel, versículo 22, 33, a Bíblia fala: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Então, meus amigos, vale a pena buscar algo mais. E o primeiro passo para buscar esse algo mais é aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, que morreu por nós. Que a partir daí eu consigo ter um relacionamento com Deus, a partir daí eu estou justificado, eu estou limpo dos meus pecados, e então Deus me enxerga, porque quando Ele me olha, Ele vê Cristo em mim. É isso, para isso que serve o sacrifício, porque senão Deus veria o nosso pecado. Então vale a pena você procurar a sabedoria verdadeira, por mais que é um pouco complicado para a gente tem que lutar muito com o nosso pecado, porque gente, você vale muito, irmãos, vocês valem muito, cada um de vocês valem o sangue do sacrifício do Filho do Deus vivo. Nós valemos o sangue do sacrifício do Filho do Deus vivo, cada um de nós. E se nós valemos tanto, por que nós vamos nos contentar com tão pouco? Por que nos contentar com a sabedoria terrena, que é falha, que é confusa, que é invejosa? Vamos atrás da sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E uma última comparação, para quem quiser ler em casa, é que além também da sabedoria está ligada ao amor, mas ela também está ligada à felicidade. Se vocês lerem as bem-aventuranças em Mateus 5, vocês também vão ver que muitas das características do amor e da sabedoria estão ligadas com bem-aventuranças. Bem-aventuranças é felicidade.
Bem-aventurado aquele que é misericordioso, é feliz aquele que é misericordioso. Então, é complicado. Temos que lutar com o nosso pecado, não vamos conseguir sozinho. Ninguém se livra do pecado sozinho. Dependemos de Deus para isso. Mas se você escolher isso, gente, se você escolher o caminho de viver com a sabedoria divina, viver com amor, vocês também vão estar no caminho da verdadeira felicidade, né? Felicidade em abundância, que é o que Paulo sentia, apesar, quando ele falava nas cartas dele que ele estava feliz, apesar de todos os problemas que ele passou, era por causa disso. As três coisas estão intimamente interligadas. Então, ore a Deus e peça por sabedoria verdadeira, que Ele vai nos abençoar. Vou orar no final.